KGB e a desinformação soviética. Ladislav Bittman. Parte 1. Prefácio. Recentemente, o Ocidente esteve aprendendo um bocado a respeito do uso, pelo bloco soviético, daquilo que eles ora chamam de OAS. Moscou e seus aliados, como parte de sua estratégia político-militar, lançam mão de uma gama de meios, tanto escusos como explícitos, para influenciar as percepções do mundo ocidental e as nossas tomadas de decisão, no tocante às estratégias de defesa e relações exteriores. Talvez as fontes de informações mais úteis sobre as OAS soviéticas sejam os ex-agentes que desertaram para o Ocidente. Eles têm nos fornecido detalhados retratos sobre as doutrinas, instituições, recursos e técnicas utilizadas na União Soviética. Alguns podem questionar a confiabilidade das informações fornecidas por desertores, especialmente daqueles que praticam a desinformação e outras OAS. Com efeito, é sempre bom que se lance mão de um saudável ceticismo, ainda mais neste mundo nebuloso que é o das atividades clandestinas. Contudo, pesquisadores prudentes que analisam as informações fornecidas por desertores e as conferem com o testemunho e as memórias de estadistas, diplomatas, jornalistas, com informações provenientes de arquivos históricos, documentos apreendidos, processos de agentes secretos já condenados e outras fontes, não podem senão aprofundar seus conhecimentos sobre a estratégia soviética contemporânea. As informações e análises sobre as OAS fornecidas por Ladislav Bittman desde a sua deserção do Serviço de Segurança e Inteligência tcheco em 1968 é extremamente útil. Seu livro, The Deception Game, o primeiro de um ex-agente tcheco especializado em OAS e desinformação, influenciou a muitos tanto dentro do governo como fora dele. Agora, em AKGB e a desinformação soviética, uma visão em primeira mão. Bittman fornece nomes, datas e locais específicos que ampliam a documentação a respeito das operações soviéticas e tchecas destinadas a influenciar o comportamento ocidental. Ademais, baseado na sua experiência e no seu entendimento do caráter da OAS do bloco soviético, Bittman busca descrever e explicar as operações soviéticas desde sua deserção. Seu testemunho a respeito da evolução recente nas mais variadas partes do mundo é fascinante. Para confirmar posteriormente as análises de Bittman das atividades soviéticas contemporâneas, nós precisamos de informações adicionais, de novos desertores e outras fontes de documentação. Se a nossa experiência recente nos ensina algo, é bem certo que não demorará muito para que essas informações adicionais nos cheguem. Ladislav Bittman tem nos ajudado a entender um aspecto importante do comportamento soviético. Agora que sabemos desse aspecto significativo, as evidências mais e mais confirmam as suas proposições principais. Roy Godson. Ladislav Bittman, The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in Soviet Political Warfare. Syracuse, New York. Syracuse Research Corporation. 1978 NT. Professor de Administração Pública na Universidade de Georgetown e diretor do Centro de Informação de Estratégia Nacional de Washington, D.C. Introdução. Por que devemos nos preocupar? Há intencionais e ardilosos joguetes em Washington que visam manipular políticos, burocratas do governo e a imprensa,
Tais joguetes envolvem muitos participantes. Há os opositores domésticos da atual administração e há os adversários externos. Há amigos e inimigos. Há os especialistas em opinião pública, empresários, advogados, jornalistas. Por último, mas não menos importante, há os espiões. Evidentemente, os agentes da inteligência soviética infiltrados dentro, os participantes, se disfarçam com destreza sob a máscara das liberdades civis americanas. Enquanto pelos últimos 15 anos a política externa americana em relação à União Soviética se fiou basicamente em proteger o mundo ocidental e retardar a expansão soviética, os soviéticos intensificaram sua contínua ofensiva por meio de operações secretas. Eles são bem conhecidos pelo seu amor, pelo segredo e por maquinações políticas, e são mestres da desinformação. Até mesmo agentes da CIA sofrem de um tipo de paranoia, no sentido de verem toda a campanha de desinformação soviética como um fragmento de uma trama maior e mais sinistra. Passei 14 anos na inteligência comunista, incluindo 2 anos como comandante adjunto no departamento tchecoslovaco de desinformação. Nesse período, envolvi-me em muitas operações contra os assim chamados inimigos externos do socialismo. Em 1968, alguns dias após a invasão soviética à Tchecoslováquia, desertei e pedi asilo político ao governo americano. Após chegar aos Estados Unidos, eu primeiro quis esquecer meu passado controverso e tocar uma vida nova. Porém, como devotado estudante de relações internacionais e viciados em jornais, julguei tal tarefa quase impossível. Sinais de contínuas operações secretas soviéticas que saltavam das páginas dos jornais me lembravam do meu passado. Pouco após a publicação de The Deception Game, em 1972, onde escrevi minhas experiências pessoais nas atividades de desinformação, conduzidas pelo bloco soviético contra o Ocidente, pus-me a compilar dados para uma nova análise compreensiva das OAS empreendidas pela União Soviética contra os Estados Unidos durante o período da Detente. Os soviéticos conduzem 2 tipos básicos de atividade de inteligência. O primeiro, classificado como uma função passiva ou de compilação de informações, foca-se na reunião de uma ampla quantidade de informações secretas sobre as forças e fraquezas de um determinado adversário, além dos seus planos e intenções. O segundo tipo abrange operações secretas especiais, chamadas no linguajar comunista de OAS. Essas operações são um elemento vital da política externa soviética. Um sem número de estudos teóricos a respeito do caráter e do papel da propaganda já foram produzidos por centros de pesquisas americanos. Contudo, tais estudos ignoram em grande medida as técnicas e o impacto das OAS e da desinformação comunista. Por exemplo, no sistema democrático americano, a imprensa desempenha um papel importante, não apenas como um canal de comunicação, mas também como uma força política ativa. Portanto, ela é um alvo frequente de várias campanhas de propagandas internacionais e de ardis desinformativos que visam influenciar e enganar jornalistas profissionais e, em última análise, o público americano. Não é a intenção deste livro sugerir que o único problema do mundo moderno é a ameaça de uma bem organizada e calculada conspiração soviética dirigida por fanáticos no Kremlin. Por outro lado, quem crê que os russos não constituem nenhuma ameaça é ingênuo e um simplista. A enganação é um jogo relativamente fácil, particularmente contra quem quer ser enganado. O propósito deste livro é descrever os métodos e as técnicas de desinformação utilizados pelo bloco soviético e mensurar o impacto dessas operações contra os Estados Unidos na última década.
Os maiores objetivos são mostrar como as nações comunistas abusam dos sistemas de comunicação das democracias e conclamar as articulações de dispositivos mais eficientes para proteger as liberdades resguardadas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Sou muitíssimo grato à Fundação Carnegie de Pittsburgh por me patrocinar com um auxílio financeiro durante as etapas finais de pesquisa e redação deste livro. Sem esse auxílio, este projeto não seria concluído. Gostaria de agradecer também a David Kogut pela sua assistência especial durante a pesquisa. Também sou muitíssimo grato a Henry Labrie e John C. Smith pelo socorro editorial a mim prestado. Nota de rodapé. Palavra detente ou razriadka em russo, razriadka, marcada por um relaxamento das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, vai de 1969, durante o governo Richard Nixon, até dezembro de 1979, com a invasão soviética ao Afeganistão. NT. Segunda nota de rodapé sobre a primeira emenda dos Estados Unidos. Ela diz: o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. A Constituição dos Estados Unidos da América, com notas explicativas de J.W. Petalson, Agência de Divulgação e Relações Culturais dos Estados Unidos, 1987, página 45.